Bom, gente, nessa próxima questão, já adianto para vocês que a gente também não viu, assim como rolou em uma questão em Mate 2, para essa aí, o assunto em si a gente não viu, porém, acho que super dá pra gente fazer uma avaliação que primeiro é um simulado, segundo que a gente está sem perspectiva mesmo, né, da data de prova, então a gente pode fazer testes como esse, em que tem uma, talvez aí no caso duas questões, em que a gente não deu o assunto ainda, e a gente usa isso inclusive para testar os nossos conhecimentos mesmo, né? E relaxa que essa é uma das próximas aulas, beleza? A parte de juros. Então, para quem lembrava, talvez tenha rolado, para quem não lembrava, ficou assim, pô, né, tem que dar uma afiada nessa parada. Mas já te passa a ideia que juros compostos não precisa nem ter fórmula, não. Juros compostos é os juros que é proibido pela Constituição brasileira, por exemplo, porque é o tal dos juros em cima de juros, né? É o que os bancos, inclusive, cobram, tanto os bancos internacionais, né, alinhado ao capital internacional, quanto os bancos estatais também. A ideia de juros compostos, porque ela não pode ser aplicada? Porque é uma ideia de você formar a tal da bola de neve, né? Ou seja, os acúmulos são tão grandes, o crescimento é tão exponencial, né? Os juros são tão abusivos, e a ideia de juros compostos já é abusiva por si, que acaba que, enfim, você em pouco tempo está ou muito endividado ou com juros altíssimos, né? Bom, então isso teoricamente é proibido. Mas o meu papo não é esse. Eu quero falar da questão e depois resolvê-lo. Um capital de R$ 2.000 é aplicado a juros compostos 10% ao mês, depois de 3 meses de capitalização sem que houvesse qualquer retirada, o detentor desse montante faz um saque de 562. Então, peraí. Ele fala que aplica R$ 2.000 a uma taxa de juros de 10% ao mês durante 3 meses. Quanto que ele vai ter no final de tudo? Porque vamos lá. No final do primeiro mês, ele teria então 2.000 mais 10% de 2.000, né? Já que a gente não falou desse assunto, eu vou devagar. Então, 10% de 2.000 seria 200, então ele teria 2.200. Aí, só para te alertar, tem uma galera que fala assim, ele aumentou 10%, não foi isso? Ah, foi. Então, quando você quer aumentar 10%, você pode pegar um valor que você quer aumentar e multiplicar direto pelo que a gente chama de fator de aumento. E o fator de aumento sempre é 1 mais a taxa, acho que isso eu já comentei. Como é 10%, a gente teria que multiplicar por 1,1, sacou? Então, 10% ao mês produz pra gente um fator de aumento. Lembrando que o fator de aumento sempre é 1 mais a taxa, que é sobre 100, né? Então, aqui nesse caso, seria 1 mais 10%, por isso que a gente vai ter, então, 1,1. E para que serve esse 1,1? Se você quisesse fazer essa conta direta, você poderia. E mais, como a ideia de juros compostos, por exemplo, quando comparado a juros simples, são distintos pelo seguinte: enquanto juros simples você tem uma mesma cobrança de juros, né? É sempre aplicado sobre o capital inicial, mas os juros compostos ele é sempre aplicado no montante anterior. Tipo assim, no próximo mês, ao invés, imagina que isso aqui seja uma situação de um banco. Ao invés desse banco aqui cobrar 10% que é ao mês de novo em cima de 2.000, ele vai cobrar 10% ao mês, sabe em cima de quem? Em cima do montante, do último montante, que é 2.200. Ou seja, é por isso que ele é abusivo. É porque ele faz juros, né? Aplica juros em cima de uma outra coisa que já tem juros, né? Então esse juros está ao quadrado em alguma medida, né? Não ele todo, mas em alguma medida ele está ao quadrado, né? Ele está sendo aplicado dobrada, né? Nem de forma dobrada, mas 2 vezes. Não necessariamente significa dobrar, beleza? Mas é por aí, a gente vai aplicar sobre o montante. Então o último montante, depois de um mês, era esse. Aí no segundo mês, então, para a gente tentando avaliar quanto que ele teria, seria 2.200 vezes 1,1, esse aumento de 10%. Beleza? Aí seria 2.200 mais 220, 2.420. 220, isso, tá certo. Tá. Pro próximo, adivinha onde vai ser aplicado os juros? Porque tem mais um mês, né? E foram 3 meses. Então, mais um mês é 10% em cima de 2.000? Juros compostos, ele disse, composto sempre aplicado sobre o montante anterior. Ou o último montante. O último é esse aqui que eu destaquei. Então, vai ficar 2.420 vezes 1,1. E isso dá pra gente 2.662. Tá.
Então, no final de 3 meses, ele tinha esse valor aí. O que aconteceu depois de 3 meses mesmo? Ele falou que o detentor desse montante faz um saque de 562. Vamos fazer esse saque também? Ou pelo menos simular? Se ele tira aqui 562, ele fica com quanto? Isso aqui, lembrando que é o saque que ele faz. Bom, ele vai ficar então com 001 2.100 reais. Faz sentido, não faz? 2.100. Acabou o problema, né? Não, porque ele fala assim, e o restante do dinheiro continua a ser capitalizado nas mesmas condições, ou seja, 10% ao mês. 2 meses após essa retirada, o valor acumulado na aplicação é... Bom, não sei se você percebeu, mas cara, quando a gente fez direto, né? A gente começou do 2000 e queria avaliar o salário dele, né? O rendimento dele depois de 3 meses, que foi em, aqui, ó, 2.662, que foi o último montante antes dele fazer o saque. A gente fez uma sequência de multiplicações. A gente pegou o 2.000, multiplicou por 1,1, deu isso. Aí pegou isso, multiplicou por 1,1 e deu o segundo isso. Pegou o segundo isso e multiplicou por 1,1 de novo e deu o terceiro isso. A gente, para descobrir isso, já poderia ter resumido essa conta, sabe o quê? Ao seguinte, pegava ali o 2.000 e multiplicava por 1,1. Bom, a gente acabou fazendo isso 1, 2, 3 vezes. Cara, era só fazer isso elevado a 3. E aí, cara, adivinha só quanto que dá 2.000 vezes 1,1 elevado a 3. Primeiro, eu vou te falar quanto que é 1,1 elevado a 3. 1,1 elevado a 3 vai dar... elevado a 2 é 121. Isso aqui é 1,331. E essa conta, ela dá 2,662. Onde eu tô querendo chegar com tudo isso? É que a gente poderia ter feito essa conta direto, né? Eu tava mais te explicando, mas a gente poderia direto pegar o fator e elevar a quantidade de meses, né? Porque 3 meses, ela ficou elevada a 3. Então, como agora eu tenho R$ 2.100 e vão se passar outros 2 meses com a mesma capitalização, ou seja, esses R$ 2.100 vão ser aplicados à mesma taxa de juros, 10% ao mês. Como vão passar 2 meses, eu vou fazer isso, 1,1 ao quadrado. Então, vai ficar 2.100 vezes 1,21. E aí essa conta ela é a mesma coisa que você fazer 10% vezes 2 e mais 1%. Então seria 2.100 mais 400 mais 210, 10%, 210, 20%, mais 21, 1%. Aí 10 mais 10 mais 1, 21. Ou se você quiser multiplicar direto mesmo, sem problema, dá 2.541 reais ao final desses 2 meses. Ou no total da questão, né? No final dos 5 meses com um saque no meio. Que lembrando, teve esse saque. Senão o valor ainda era maior. Você concorda comigo? Se não fizesse saque nenhum, né? Teria mais dinheiro aí dentro. Isso, letra D. Show? Vamos para a próxima? Partiu.